Hoje, resumimos o conto do órfão apaixonado por basquete, do filme lançado em 2002, Pequenos Grandes Astros. Um garoto de 14 anos, com apenas 1,40 m de altura, chamado Calvin, é apaixonado por basquete. Ele mora em um orfanato. Seus grandes amigos são Murphy e Reggie. Os três jogam todos os dias. Em uma manhã, quando estavam no meio da partida, um time de valentões muito mais velhos, liderados por Oxy, o desafia para um jogo. De um jeito nada amigável, ele coloca na reta a camisa de Calvin. Os amigos dele falam para deixar quieto porque não vale a pena. Mas Calvin diz que se garante e aceita o desafio. Bem mais alto, Oxy ganha fácil de Calvin, que tem que entregar sua camisa favorita dos Sixers. Oxy veste com um sorriso largo no rosto. Mas o trouxa rasga a camiseta. O diretor do orfanato, Stan, obriga toda a molecada a vender doces para ele ficar com a grana. Naquela noite, eles vão para o estádio nos Knights, onde rola o jogo do time da casa pela NBA. Depois de tramparem a noite toda, eles veem o técnico do time. Oferecem os doces. Quando o técnico percebe que são para caridade, ele oferece uma nota de $20. Mas Calvin não pega porque o dinheiro na verdade vai para o bolso do diretor e não para as crianças. Feliz com a sinceridade da criança, o técnico entrega ingressos para o próximo jogo. No dia seguinte, vários casais vão ao orfanato para conhecerem as crianças. Calvin está esperançoso para ser adotado. Mas se liga que os pais querem crianças mais novas. Uma freira chega com uma caixa cheia de roupas doadas. Calvin se interessa por um par de tênis. A freira diz que pertenciam a um jogador de basquete famoso. Calvin dá uma olhada dentro e vê as iniciais MJ, que indicam ser Michael Jordan. Oxy diz que os tênis são dele. Ele amarra os cadarços e joga para cima para ficarem pendurado no fio de luz. Enquanto o pessoal dorme, Calvin, Reggie e Murphy se preparam para resgatar o tênis. Os três saem na chuva. Calvin escala a árvore e se estica para pegar o tênis. Um raio acerta o cabo de luz. Calvin cai no chão agarrado com o tênis que parece eletrificado. No dia seguinte, os órfãos vão ao ginásio para vender doces. Mas o trio tem outro plano, que é o de assistir o jogo, já que ganharam ingressos. Eles dão de cara com Oxy e sua turma. O valentão diz que contará tudo ao diretor, e que eles usaram o dinheiro dos doces para comprar ingressos. Calvin oferece ingressos a Oxy para ele ficar de boca fechada. Todos assistem o jogo dos Knights contra os Timberwolves. No intervalo, o gerente de marketing e um dos jogadores chama alguém da plateia para participar de uma brincadeira. O sorteado vai participar de um x1 contra Tracy. Adivinhe, Calvin foi o sortudo. Oxy tenta roubar o ingresso da mão do garoto. Mas Calvin dá um perdido no loirinho. Tracy é gentil, mas disse que não dará moleza. Ele deixa Calvin passar e fazer uma bandeja. Mas quando o profissional diz que já é hora de jogar de verdade, ele não consegue parar o moleque, que parece possuído por algum deus do basquete. O maluco até enterra. Todos vão à loucura. No dia seguinte o técnico e o marketing do Knights vão até o orfanato conversar com o diretor, só para deixar Calvin jogar uma partida. Quando eles oferecem dinheiro, o diretor aceita na hora. A galera do Calvin está nas alturas. Mas Oxy está pistola. Como Calvin tomou uma surra do loirinho antes de vestir o tênis, e depois ganhou de um profissional, eles assumem que os pisantes são mágicos. Eles decidem manter em segredo, mas Oxy ouve toda a conversa. Calvin entra no vestiário do time. Tracy não engoliu a derrota. O time todo pega no pé do jogador, que não leva na brincadeira. Entregam para o menino a camiseta oficial e os tênis que terá que usar na partida. Claro que Calvin quer usar os tênis surrados, que são mágicos. Mas ele é avisado que não vai jogar. Só está lá pelo marketing. Depois da última aparição, Calvin ganhou muita popularidade. Todos falam do guri que humilhou um profissional. Mas ele fica do lado de fora durante o primeiro tempo. Como o time deles está prestes a perder, Calvin pede para entrar. E por alguma razão o técnico deixa. Mas o guri não está com os tênis mágicos, então pede tempo para ir ao vestiário. Volta todo cheio de si. O moleque começa a derrubar bolas. Até enterra na cara de David Robinson. E o time vence. Depois do jogo ele assina um contrato com o Knights para jogar o resto da temporada. Enquanto arruma as malas, o diretor chega cheio de conversa. Diz que é para ele se cuidar porque alguém poderá querer adotá-lo só para pegar seu dinheiro, já que ele vai jogar na NBA. Durante o voo, o técnico diz que Tracy e Calvin ficarão no mesmo quarto, assim vão se entendendo. Calvin adora a ideia. Já Tracy não está tão animado. Eles estão na concentração, ou seja, tem que ficar no quarto.
Mas Tracy é macaco velho e quer ir para a balada. O profissional diz como pedir serviço de quarto e vaza. Quando Tracy volta com a gata, o quarto está coberto de comidas pela metade. A namorada de Tracy fica com pena do moleque, que está passado de tanto comer. Quando Calvin finalmente dorme, o ronco é tão alto que Tracy não prega os olhos. No dia seguinte, o profissional está acabado de sono. Para ajudar, Calvin mostra toda sua inocência e conta tudo sobre a noite passada. Tracy recebe um aviso que será suspenso se furar a concentração outra vez. Óbvio que ele fica bravo com o menino e diz para ficar longe dele. A partir dali, Calvin joga todas as partidas e é o cestinha em todas. Ele ainda vence o concurso de enterrada. Agora Calvin está fazendo muito dinheiro. Por isto, resolve presentear seus parceiros. Uma noite, ele está contando para Murphy, todo empolgado a aventura que está vivendo. Ox escuta e bate a ciumeira. Ele tenta tirar os tênis do jovem astro. O diretor aparece e dá uma bronca no loirinho. Agora Calvin é uma mina de ouro e tem que ser protegido. Na outra noite o time está concentrado em um hotel. Tracy vai à farmácia para comprar remédios para dormir e outro para alergia. Calvin aparece do nada, já que ele ainda é seu ídolo. No caminho, ele pergunta por que Tracy não fala com o próprio pai. Calvin acha isto muito louco porque ele não tem pais. Tracy fala que não quer falar no assunto. O jogador fica vidrado na atendente e não se liga que acaba de tomar 2 remédios para dormir, e não o de alergia. O grandão desmaia no começo do trajeto. Calvin sabe que se perderem a hora de entrada no hotel, Tracy será suspenso. Calvin toma o volante. Ele até consegue, mas faz muita barbeiragem no caminho, e é suspenso por imprudência. Tracy fica com dor na consciência ao saber. Ele percebe que o moleque é sangue bom. De volta ao orfanato, Calvin recebe muitas propostas para ser adotado agora. Murphy fica com dor de cotovelo. Como o diretor não quer perder Calvin, ele seleciona somente os casais mais insanos para a entrevista com o menino. Calvin acha mais seguro permanecer órfão. Do nada, Calvin decide visitar Tracy na sua mansão. O menino fica de boca aberta com o luxo. Quando Tracy pergunta o motivo da visita, ele conta sobre a tristeza de Murphy porque não é adotado e que vai levar bomba em matemática. Tracy diz para chamar um amigo e também decide ensinar álgebra para ele. Os três se divertem muito no processo. De volta ao orfanato, os amigos conversam de como é difícil encontrar pais legais. Quando Calvin fala da treta de Tracy com seus pais, os meninos sugerem que ele ajuda na reaproximação. Sem falar nada, Calvin leva o pai de Tracy até a mansão. O jogador, além de não curtir a atitude do colega de time, nem chega a falar com seu pai. No dia seguinte, eles perdem o jogo para o Bulls. O técnico fica muito brabo. Culpa os dois pela derrota em um jogo tão importante. Agora resta só uma partida para decidir se vão para a próxima fase ou não. Um casal visita o orfanato com a intenção de adotar Calvin. Ele fica meio desconfiadão. Mas o diretor diz para dar uma chance, o que é estranho. Ele entrega tênis novos ao menino para ficar mais apresentável. Calvin confia os tênis da sorte para Murphy, e diz para cuidar muito bem. Ele experimenta os tênis, mas não tem o mesmo efeito. Então deixa de lado e fala com a foto da mãe. Oxy chega para pegar o tênis da marra. O diretor sabe da história e está do lado dos valentões. Ele começa a queimar a foto da mãe de Murphy até que entregue os tênis. Com os tênis mágicos nas mãos, ele aposta $1 milhão que os Knights vão perder o próximo jogo. Durante o jantar com a possível família adotiva, deu para notar que eles não tinham nada a ver. Na mesma noite, Tracy finalmente se encontra com seu pai. Os dois se acertam. Ele sente saudades do Calvin. Fala com ele antes da próxima partida. Quando iria dizer que queria adotá-lo, é interrompido pelo casal. 20 minutos para começar o jogo, Murphy liga dizendo que pegaram os tênis da sorte. Calvin corre para o orfanato. Os meninos conseguem amarrar o diretor. Oxy chega para salvar, mas muda de ideia depois de ser xingado mais uma vez. O loirinho abre o cofre e entrega os pisantes. A missão agora é voltar para o ginásio a tempo. O diretor se solta e liga para os apostadores pararem Calvin. Isto atrasa o menino, mas ele consegue entrar, passando o carro por cima do diretor. Quando entra em quadra, o seu time perde por 19 pontos. Em pouco tempo, ele empata o jogo. Mas depois de um lance, o tênis é destroçado. Ele fala a história toda para Tracy, dizendo que está tudo perdido porque não terá mais sua mágica.
O jogador fala que os tênis só deram confiança para ele. É ele quem tinha o jogo em si. Ele faz uma assistência para Tracy, que marca a sexta final, ganhando o jogo. O menino reflete e diz ao técnico que não via renovar o contrato. Prefere viver uma vida normal de criança. Ele volta ao orfanato, que está totalmente diferente, depois que o diretor foi demitido. Tracy fala sobre sua ideia de adotá-lo. Calvin concorda na hora, desde que Murphy vá com eles. Reggie também tem um final feliz, ao ser adotada por um casal muito legal. Se curtiu a história, se inscreva no canal e dá like. É muito importante pra gente. Veja também esta outra história, acho que vai gostar.